Estamos começando mais um Papo dos Anjos, o primeiríssimo do ano, olha só. Estou aqui eu, Bruna, junto com a Fernandinha. Estou aqui de novo, é uma honra estar no podcast novamente. E como a Bruna disse, nós vamos explorar hoje um assunto mega importante, né? Que é o Dia da Mulher, que deve ser explorado, né, gente? E o que nós queremos? Fazer algo diferente, sair da mesmice. E se você está nos vendo e não curtiu ainda o nosso vídeo, né? Começa aí já curtindo, começa se inscrevendo no YouTube, tá? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, porque eu sei que você vive no Instagram, então você pode seguir, tá? E fica com a gente de olho em tudo, para você ficar por dentro de tudo do Colégio Santos Anjos. Isso aí, olha. Hoje o nosso podcast está demais. Olha a nossa mesa florida. Lindas. Cheia de lindas mulheres. Temos aqui a irmã da Glória, que é a irmã da Congregação de Santos Anjos, sempre sábia, presente no nosso meio. Temos a Jaqueline, Jaque, para os íntimos, que trabalha conosco aqui no administrativo do colégio. E a Nívia, ex-aluna nossa aqui do Colégio dos Santos Anjos, acabou de sair no ano passado. Eu sei que estava com saudade, voltou, né? Que eu tenho certeza que vão contribuir muito com a gente nesse tema tão lindo, tão importante. Vamos começar então pela Nívia, né? Ela vai contar um pouco sobre ela e como ela veio parar aqui no Santos Anjos, porque ela não caiu de paraquedas, né? Todo mundo tem uma história bem bonita sobre o colégio, então a gente quer ouvir a sua história hoje, Nívia. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui no podcast do colégio. Como a Fefe disse, não parei aqui de paraquedas, não caí aqui de paraquedas. Foi uma história bem legal e que eu sinto muito orgulho de fazer parte da família Santos Anjos. Saí agora, mas eu sinto que ainda faço parte da família, né? Uma vez Santos Anjos, sempre Santos Anjos, né? O que falam. Parei aqui, meu antigo colégio fechou, por algum motivo, fechou, então foi do nada, a gente teve que começar tudo de novo, né? Ver colégio novo, e é sempre difícil, né? A gente já tá com os amigos, professores mais íntimos, desde pequenininha que eu estudava naquele colégio. Infelizmente fechou, então a gente teve que procurar outro. Rodamos a cidade, procuramos. O Colégio Santos Anjos sempre foi uma referência para a cidade inteira. E a gente veio, sentou, conversou e a gente acabou se apaixonando pelo colégio. E eu entrei e foi incrível desde o primeiro dia. Me senti em casa. Que lindo. E a Jaque também. A Jaque tem uma história muito bonita com o nosso colégio. Conta um pouquinho pra gente. Sim, gente, boa tarde primeiro. Um privilégio estar aqui, muito obrigada pelo convite. Na hora eu fiquei com medo, confesso, falei, mas estou aqui, graças a Deus, pela oportunidade. Realmente, a minha história com Santos Anjos foi assim, meio que destino, né? Eu vejo como um destino de muita emoção também, né? Com muita emoção. Porque eu morava no Rio, vim pra cá em 2020 e comecei a trabalhar no Santos Anjos em 2021. Digo que foi destino porque, por conta de a minha atividade, né? Minha formação não ser nada a ver com o pedagógico, né? Professora, né? Enfim, administrativa e a contabilidade, eu não cheguei a colocar currículo aqui. Mas tem gente aqui que conhece gente de lá, conhece que aqui em Vassouras tem essa coisa maravilhosa, né? Das pessoas se conhecerem e terem todo esse entrosamento muito bacana. E aí meu currículo veio para aqui, né? E o interessante foi que quando nós viemos do Rio para cá, a minha filha Ana Luísa, que também terminou agora o ensino médio, né? Junto com a amiga, inclusive, a Ana Luísa, ela olhava para cá e falava assim, eu vou estudar ali. Ela falava isso, porque ela fazia PIN. E já tocava violino, né, lá no Rio, e veio pra cá, descobrimos o PIN, então ela entrou e de frente, né, ela vou estudar ali. E eu achei isso meio surreal, né? 2 filhas, então assim, eu não trabalhava ainda, ficava meio inviável. Mas eu penso que houve poder na palavra dela, né? Porque passou ali um período e aconteceu essa situação do currículo, né? Do conhecido que deixou aqui, entrar em contato, eu vim. Fiz a entrevista com 3 mulheres também maravilhosas dentro do colégio. E
tive aprovação, né, graças a Deus, e vim trabalhar aqui e ainda trouxe a minha caçamba, a minha cobra. As minhas 2 filhas, Ana Luísa e Alice. E a Ana Luísa, de fato, conseguiu estudar aqui, né, e isso aqui para ela foi maravilhoso. Ela entrou no primeiro ano de ensino médio e ela já se sentiu muito acolhida, porque aqui tem isso do acolhimento, é uma coisa incrível, né? Todo mundo fala e é verdade mesmo. E a Alice, no 7º ano, né, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque aqui é muito além do que um trabalho, o relacionamento aqui é muito bacana, é uma família, realmente São Cruz Anjos é uma família, tanto para os alunos quanto para o grupo, né, de funcionários e professores. Também estamos com a irmã Maria da Glória. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queremos... Pode falar, irmã. O privilégio é meu de estar aqui numa mesa de jovens, né? Na minha idade aqui. O sangue novo revigora a gente, né? Para continuar com entusiasmo também. E eu sou filha dos Santos Anjos desde o nascimento praticamente, porque fui a primeira criança batizada no Colégio Santos Anjos. E depois estudei no Santos Anjos e entrei para a vida religiosa. E agora, depois de 60 anos de vida religiosa, de consagrada, eu tive o privilégio de ser transferida aqui para a casa de Vassouras, onde eu tenho a minha irmã freira, a minha irmã Cláudia, onde eu fui muito bem acolhida. E eu sinto, pelas casas que eu já morei, que existe uma unidade nos Santos Anjos, né? Que relembra muito a frase da Madre Fundadora, que é levar Deus através da ciência. Então, há uma preocupação enorme com a parte pedagógica, a parte cultural, os conteúdos, mas essa parte também cristã, a gente percebe, não tanto às vezes em palavras, mas mais às vezes nos exemplos, nas atitudes e no jeito de cada um tratar, porque o que a gente reza, a gente manifesta nas atitudes. E eu percebo isso muito, não só entre nós irmãs, mas nos professores, nos funcionários, nos alunos, nos pais, enfim, ao redor dessa bela e ótima casa que eu estou morando. Que lindo. Todas, assim, bem dentro dessa família Santos Anjos, né? Nós estamos aqui muito bem representadas, os setores do nosso colégio, as irmãs representadas pela Irmã da Glória, a Jaque, a Nívia, né, como representando esses alunos, e aqui de forma especial para falar do Dia da Mulher. Então vamos falar dessa criação maravilhosa de Deus que é a mulher. E assim, Deus, ele é perfeito em tudo, né? Ele faz tudo com equilíbrio. Deus, ele fez as coisas diferentes, mas que se harmonizam entre si. Então, nós temos o positivo e o negativo, nós temos o homem e a mulher, e cada um tem ali o seu papel fundamental, né? E aí eu queria ouvir de vocês, qual é esse papel fundamental que a gente encontra nas mulheres, né, para esse equilíbrio da criação de Deus? Vamos começar pela Jaque, depois cada um vai falando um pouquinho. Isso comigo, né? Eu estava aqui sentindo uma conexão, Jaque, você queria falar. Deus realmente, ele é perfeito em tudo que faz, né? E toda a criação dele não é diferente disso. Quando a gente analisa homem e mulher, a gente percebe que a matéria-prima é diferente. Eles foram feitos em locais diferentes. Se a gente for ver, Adão, ele foi feito fora do jardim, né? Ali com barro. E Eva, ela foi feita dentro do jardim, a partir de uma parte do corpo de Adão. Então, você já vê uma matéria-prima diferente, né? E atribuições diferentes. Adão ali para cuidar da terra, né? Para catalogar os animais, graças a Deus. Que se imagina a Eva catalogando animais, gente. Se a gente foge de uma barata, não rola, não ia dar. Então, as atribuições de fato diferenciadas, cada um com o seu propósito, né? Com o seu chamado. Já Eva para estar ali auxiliando, cooperando, né? Com Adão e com a questão dos filhos mais à frente, né? Então a mulher, ela tem esse papel, essa leveza, essa beleza, né? Ser uma mulher feminina, né? Para mim é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ser mulher, eu não seria mulher de novo se eu tivesse oportunidade, porque é incrível ser mulher. Cada um dentro do seu papel, né? É claro. E quando a gente entende isso, essa nossa identidade como mulher, e a gente consegue
ser grata a Deus por isso, né? Grata a Deus por isso e ser satisfeita com isso é muito bacana. Então, essa é a minha visão, né? Acerca do homem, da mulher e da criação, né? Desse Deus maravilhoso. Que lindo, irmã. E para a senhora, como a senhora vê esse papel da mulher no mundo? Eu vejo também a grande harmonia da criação, como já iniciou a Jaqueline aí. Existe uma harmonia muito grande, que o diferente entre homem e mulher é que dá justamente essa beleza, né? Porque a mulher, essencialmente, ela é afetiva e ela precisa ser protegida, né? Ela sente necessidade de proteção. Já o homem, ele se sente completamente realizado quando ele protege. Então, essa harmonia é que faz o diferencial tornar agradável e dar essa beleza que nós encontramos, né? Porque nós temos que conviver com o diferente, mas o diferente não é uma parte negativa, ela é uma parte construtiva, né? E a gente percebe a delicadeza da mulher, ela se completa com essa firmeza que o homem traz, né? E, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito forte é que a mulher é essencialmente vaidosa, isso não é um mal, né? A mulher tem que se produzir, né? O homem se produzir é o contrário, ele fica feio. Isso é a natureza, né? A beleza de um leão, né? Olha a beleza de um leão. Olha o leão, coitadinho, já não tem aquela beleza, né? Então, a mulher também é assim. Mesmo nós freiras, porque eu sempre digo que antes de ser freira, eu sou mulher. Eu tenho minhas características femininas. E é isso que me dá força para viver melhor a minha consagração, né? Porque eu vivendo profundamente as características, porque quando eu me preparo, eu me arrumo para o outro. Se eu falar assim, longe daqui, Bruna, na mesma hora, eu vejo seu rosto, eu vejo da Fernanda, da Nília, da Jaqueline, eu vejo o rosto de vocês. Aí eu falo assim, e você, Mãe da Glória? Eu preciso pensar como é que é meu rosto. Eu não me lembro, né? Tem que pensar, porque o rosto da gente é para o outro. Então, essa produção que a mulher faz de si mesma é para agradar, para conquistar, não é só para uma conquista, mas é uma harmonia que ela traz para o ambiente também. Então, irmão, a mulher tem que ser uma vaidade qualificada, assim que eu diria, né? Eu acho essa beleza, a mulher, ela pinta o universo com a sua beleza criadora, né? Com os seus enfeites, né? Lindo. Fazendo assim um equilíbrio maior. Que lindo, essa beleza com um serviço ao outro. Olha que bonito. Assim é o outro. Que lindo. E pra você, Nívia? Como é que eu falo depois dessas duas? O que eu falo? Próxima pergunta. Mas como a Jaque falou, é muito bom ser mulher. Muito bom ser mulher. Meu pai que sofre, tadinho, com 3 mulheres em casa. Tadinho. Mas eu dou exemplo das meninas, né? Não, meninas que eu estudei, né? Tô tão acostumada de falar. Mas é muito bom essa união que as mulheres têm, né? Que a gente consegue se entender. A gente chegava lá, às vezes, mais moadinha, mais tristinha. A gente não precisava falar nada, mas já entendia. Já se comunica com o olhar, com pensamentos. Meninos falavam, o que tá acontecendo? O que é isso aqui? Por que você tá brava? Por que essa cara é de brava? Eu nem percebi. Aí a outra fala assim, calma, ela só tá assim por causa disso. E é muito bom. Muito bom, maravilhoso. Irmã Maria da Glória, a gente sabe, né, que a congregação foi construída aí por mulheres, né? Madre Maria São Miguel se abdicou aí da sua vontade, serviu aos pobres na época ali da Revolução Francesa, num período muito conturbado, difícil, né? Para se dedicar à educação das mulheres, porque ali ela sabia que essas mulheres seriam no futuro aí, né, educadoras também, né? Que teriam uma missão, uma das missões mais bonitas, que é o quê? Educar seres humanos. Então, a gente queria que a senhora contasse um pouco mais essa história para a gente. A Madre Maria São Miguel, por ela queria ser mendiga por amor a Jesus Cristo. Mas havia, na ocasião, um sacerdote franciscano capuchinho, Frei Agatângelo, e ele era todo voltado para a pobreza. Mas, naquela ocasião, a sociedade já tinha dado uma atenção maior aos pobres. O que estava um pouco abandonado era a classe de uma certa elite. Ela estava um pouco largada.
influenciada pelo iluminismo, que era o Deus razão, né? O razão em detrimento de tudo. Então, ele insistiu para que ela se dedicasse, abrisse o colégio, para atender a essas jovens, dar uma direção para essas jovens também, essas crianças e jovens. Então, ela renunciando até um próprio desejo, mas ela nunca perdeu a sensibilidade com o pobre. Isso é uma coisa muito forte. Até na ocasião da guerra, a nossa cozinha lá em Macon era muito perto do presídio. E ela escutava o gemido dos presídios, numa noite fria e gelada. Ela combinava com uma outra irmã, preparava uma coisa quentinha, um alimento, e chegava lá e pedia o soldado para levar para aquele presidiário que estava lá sofrendo. E mesmo na escola, houve uma ocasião que um garoto começou a pular o muro para pegar a merenda das meninas, e ela aproveitou desse momento para organizar uma maneira de poder favorecer essa criança, né, na fome que ela manifestava, de uma maneira mais humana, não pulando o muro. Então, são momentos assim bonitos que a gente vai percebendo que ela vai renunciando, porque a gente renuncia ao matrimônio não como um mal, pelo contrário, nós nascemos de uma família. Eu sou de uma família muito pequena, só 16 filhos, né? Muito pequena. Mas a gente não renuncia à família nesse sentido, né? Mas é porque a gente dá a nossa vida inteira, daí que vem o nosso carisma, ser presença de Deus no serviço à vida por amor. Então, por que é presença, quando a gente fala presença, né? Presença, e vem logo a palavra presente. No dia de aniversário, o que acontece? Você leva um presentinho para a pessoa, na hora que você for embora, ela ter um objeto que lembra a sua pessoa. E para nós não vamos ser a lembrancinha que vai ficar lá. Nós vamos estar sempre, nós vamos ser presença, porque todos nós carregamos Jesus dentro de nós. Então, eu vou ser Jesus para o outro, mas o outro vai ser Jesus para mim também. E esse serviço à vida, porque a vida é manifestada de diversas formas, né? Tem a vida espiritual, a vida humana, a vida psicológica, a vida social, né? Então, temos diversos setores que estão cheios de alegrias, de doenças e de dores. E aí que a gente vai levar a nossa presença, né? É a presença à vida. A vida tem diversos sentidos de interpretação. Agora, a grande alavanca é o amor. A gente só pode fazer isso por amor, né? Porque em filosofia a gente aprende assim, que o fim está no princípio dos nossos atos. Por exemplo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu vou comprar a passagem do Rio de Janeiro aqui em Vassouras. Porque se eu comprar passagem em outro lugar, eu não vou chegar nunca ao Rio de Janeiro. Então, o princípio, ele vai endossar toda a minha atitude de chegar até lá no Rio de Janeiro. Então, o amor é que vai levar a eu ser essa presença, a realizar essa missão, esse serviço em favor das diversas formas de vida que o mundo oferece para nós. Principalmente no mundo atual, tão conturbado, tão cheio de dores, tantas desuniões, mas também tem muita coisa bonita que a gente às vezes não faz a propaganda, né? O mal é que é mais badalado. Então, a Madre Fundadora, ela sentiu que a nossa congregação tinha que responder àquele momento da história. Hoje, o momento da história pede outras situações que a congregação, então, se abre para isso também. Muito bonita, né? Muito bonito. É muito lindo ver essa docilidade também, essa abertura que a mulher tem para perceber, né? Assim como Madre Maria de São Miguel teve essa abertura, essa docilidade para perceber as exigências do tempo, né? Com a ajuda do Frei Agathões, que ajudou ela a compreender essa necessidade, né? E ainda falando sobre a mulher, e agora eu vou deixar bem livre para vocês responderem primeiro. O que torna a mulher tão especial pela ótica de vocês? Uau! Vai, Anília, então. Esse uau aí já foi uma inspiração. Eu acho que
a capacidade de fazer... A mulher é multitarefa, né? Eu tiro exemplo pela minha mãe. Minha mãe passa o dia inteiro fora, mas ela tá ligada em tudo que tá acontecendo, né? E essa capacidade é inspiradora, é inspiradora. Minha mãe faz coisas assim que você não... Desculpa, mas um homem não faria, né? Vamos lá. Gente, assim, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, cuidar de filho, fazer a janta, cuidar de tudo, cuidar da casa, dar atenção pro filho, dar atenção para 2 filhas, dar atenção pro marido. É muita coisa. Preparar coisas durante a semana. É muita coisa. Humanamente impossível. Impossível. Eu acho que isso que me fascina. Que lindo. Meninas, Algo assim, uma propriedade. Tem que de fato tudo isso, sim. E é aquilo que eu disse no início, né? É o fator biológico nosso, da mulher mesmo, né? Porque Deus dá essa capacidade pra gente, dessas multitarefas, porque de fato não é fácil. E às vezes você se pega assim, poxa vida, como que eu dei conta disso? Quando tem melodia, né? Você fica, uau, fiz isso tudo. Verdade. Você não acredita, porque realmente é uma força que de fato vem de Deus. Não tem como ser diferente, né? Pelo menos para minha vida é assim que funciona. Eu vejo algo realmente sobrenatural que capacita, que te impulsiona. Ao ponto de, como a irmã da Glória falou, de você poder até transbordar. Porque eu creio que o mais... o além, né, de você ter esse amor dentro de você, ter Cristo dentro de você, é o transbordar para quem está à sua volta. E a mulher, ela tem essa sensibilidade, sabe, de olhar para o outro e de repente falar, poxa, essa pessoa não tá legal. Como a Nívia falou também, realmente a gente tem disso. Eu tenho até o costume de dar bom dia, tudo bem. Né? Falo que eu sou assim, a minha janelinha, né? Trabalho na janelinha, eu tô sempre rindo. Já falam isso, né? Tá sempre rindo, tá sempre rindo. Só que às vezes por dentro nem estou. Mas por fora sim, porque eu penso que já tá tão difícil pro outro também. Por que a gente não pode melhorar, facilitar, com um bom dia, com um sorriso no rosto? Isso para nós, eu penso, ser mais natural. Muda o dia, né? Exatamente, justamente porque o homem também tem outras atribuições. Não falando que o homem não é assim, não. Sim. Só que eu vejo como atribuições diferentes. Ele estaria preocupado, de repente, com a família, com estar provendo para a família, uma coisa. E a gente tem essa facilidade mais de flexibilidade, né? Então, esse transbordar, como a irmã da Glória que falou, é um transbordar. O que aconteceu com o Mário e Maria São Miguel é um transbordar de amor. E nós conseguimos fazer isso com muita mais facilidade, né? Vamos dizer assim, a mulher ela tem disso. E também eu acredito que a questão da maternidade também, né? Que foi falado também ali, a maternidade ela potencializa isso na mulher. A mulher, ela, quando é mãe, parece que ela fica potencializada nessa questão de mulher, sabe? De dar o apoio, porque às vezes você dá um apoio que você precisa no momento. Entendeu como que deu um apoio naquele momento. É Deus, é coisa de Deus realmente. E é necessário que a gente dê esse apoio, né? Fora que a gente tem uma conexão, assim, mulher não tem aquela coisa de, ainda mais quando é muito amiga, que olha assim, ó. Pronto, já matou. Eu vi. Aí passa alguma coisa assim, eu sou muito assim de mexer, né, na luz ali. Uma situação acontece, a gente ama. Pronto, a gente já começou. Vou olhar. Aí, nem precisa. Só com olhar. Sabe, a gente tem disso, isso é muito impressionante, é um reino maravilhoso. Muito bom, muito bonito. Agora, um ponto também que eu gostaria de lembrar fortemente é que nós mulheres temos uma referência muito linda em Nossa Senhora, né? Ela é o protótipo da simplicidade. Em qualquer situação que a gente vive, a gente encontra uma forma que ela viveu também de uma maneira assim muito muito reservada, mas que tem um eco muito grande por isso mesmo, pela simplicidade com que em todos os passos de Nossa Senhora a gente sente que a gente pode acompanhá-la, que não é uma coisa difícil, né? É o exemplo que nós podemos acompanhar. Eu sinto muito que essa pessoa de Maria,
ela é uma grande força de nós mulheres. E eu acho e ela que veio trazer a mudança da mulher na história do mundo. Foi ela. Lá em Caná, quando ela modificou aquilo tudo, então foi ela que começou a vislumbrar o espaço da mulher no mundo. A sensibilidade dela, né? Ela, todo mundo naquela festa, ela foi lá escondidinha, sentiu que faltava vinho, não forçou, chamou. O filho falou que não era a hora dele, né? E ela falou para os funcionários, faz o que ele mandar aí, né? E na mesma hora, e aí começou a abrir um horizonte, e ela que devagar foi transformando o lugar da mulher no mundo. Então, o que eu peço muito a ela, que ela tem um olhar muito grande para nós mulheres, né? As mães de qualquer sentido, as mães solteiras, as mães casadas, as mães que são por afinidade, por dedicação, que dê força muito grande, né? Para que elas possam ser essa presença da mulher que hoje a sociedade está precisando. Né? E nós sabemos também, né, que todo grupo ali específico passa por dificuldades, né, seja ele qual for. E a gente aqui não está focando nas dificuldades e sim na resolução, né, de problemas. E aí a gente queria saber, né, como a gente, com o nosso jeito mulher de ser, a gente pode aí enfrentar as dificuldades, né, as dificuldades e os medos. Eu queria ver com vocês, quem vai ser a primeira a responder. Como que vocês enfrentam as dificuldades e os medos? Porque a gente sabe que vamos ter dificuldades, né? E muitas vezes a gente foca tanto ali na dificuldade e a gente esquece que pra tudo tem um jeito. Minha avó falava isso, né? Minha filha, fica tranquila, pra tudo tem um jeito. Só não tem jeito pra morte. Pra tudo tem jeito. Ela sempre dava um jeitinho. E aí a Jaque, né, já entrando aqui também nessa pergunta, a Jaque falou de algo ali que eu lembrei em relação à força da mulher, né? Que ela tem uma força, a gente tem uma força que a gente não sabe que tem essa força. Uma vez eu estava vendo um vídeo de uma moça que tinha acabado de ter filho, e ela falou, gente, me perguntaram como que eu aprendi tudo isso. E ela falou, eu não sei, eu aprendi com a vida, eu tive que aprender ali, né? E essa força aí magnífica. Mas aí como que a gente lida com essas dificuldades e com os medos? Então, eu posso... Todo seu. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Esse perfeito amor nada mais é do que Jesus. Então, pelo menos os meus medos, eles são vencidos dessa forma. Porque, em primeiro lugar, eu creio que essa é uma questão de paternidade. Porque a gente não tem como a gente ter identidade sem paternidade. E quando a gente entende o Deus Pai, que é o nosso Pai, e nós somos filhas, tudo muda. Porque é uma visão de um pai que eu tenho, que faz com que eu tenha certeza, né, que sou filha e que revela a minha identidade. Eu não tenho como saber quem eu sou se eu não sei quem é o meu pai, né? Então, quando eu tenho certeza que eu tenho esse pai que cuida, que zela, que não deixa faltar nada, que ele é provedor, ele é um provedor para todas as coisas. Às vezes a gente ouve isso, ele é provedor. Quando a gente ouve o provedor, remete logo à questão do alimento, né? Não faltou o alimento. Ele é provedor de tudo, de todas as necessidades. Então, essa identidade, quando ela é revelada, né? A palavra revelada, até do original hebraico, quer dizer tirar o véu. Quando você está sem esse véu, que você é revelado, assim, de que você é filho, que você é filha, tudo muda na sua vida. Pelo menos na minha vida mudou. Quando eu entendi isso, que eu tenho um pai que cuida de todas as coisas. Então não tem por que ter ansiedade, eu não tenho por que ter medo, porque eu creio que ele está provendo, que ele está vendo e que ele vai suprir, que ele vai fazer. Muitas das vezes não é no tempo dele. Eu creio no nosso tempo, é no tempo dele, né? Porque a gente tem essa mania imediatista às vezes, né? Não, tem que ser, deu errado. Acontece uma situação que a gente fala aí, não deu certo, deu errado. Nem sempre o errado para você é errado para Deus, de repente não era o momento. Então, quando a gente tem essa confiança, a gente passa a esperar, a não ter mais tanta ansiedade, né? É só confiar mesmo, porque
A confiança, ela tem muito a ver com isso também, né? Você entrega e você confia. Porque não tem como você ficar apreensivo, né? Diz que confiou, mas está ali apreensivo, ainda não tem muita certeza, né? Não, tem que confiar e confiar. Então, mesmo que não deu certo, mesmo assim, agradeça. Eu agradeço a todo momento. A minha filha até brinca muito comigo com isso, né? A Ana Luísa, ela fala: mãe, o mundo pode estar desabando, tudo acabando, desmoronando, que você em tudo dá graça. Mas é verdade. Essa é a minha visão, porque a gente tem que ser grato mesmo por tudo e esperar o tempo certo de Deus. Porque o tempo dele, a hora dele é perfeita, né? E tudo que ele faz é bom, é agradável, é perfeito. Nós é que temos nossas limitações, né? Então é aprender a confiar, é vencer o medo só dessa forma mesmo. Aprendendo a confiar em Deus, que ele está no controle, né, de todas as coisas. Pegando esse gancho dela, só lembrar que o medo é inerente ao ser humano. O próprio Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase, outro dia, eu estava rezando na quaresma, eu nunca tinha pensado tão forte. O próprio Jesus, como homem, ele sentiu medo. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas na mesma hora, não se faça como eu quero, mas como tu queres, né? Então, o medo agora... Não existe dor e sofrimento superior à nossa capacidade. Só que é diferenciada. Para cada um, Deus tem uma maneira de prover aquele momento. Ele não quer, ele permite o sofrimento. Deus nunca quer o sofrimento humano. Ele permite. O sofrimento é sempre causado pelo próprio ser humano, né? Mas ele dá força para a pessoa superar, né? Porque, como você falou muito bem, ele é pai. Né? Olha a figura do homem aí, Jesus, e do pai. Essa palavra é muito forte, pai. Que a gente só entende mãe tendo pai, não os dois. Eles fazem essa ressonância que transborda, como foi falado. Né? Mas o medo existe para todo mundo. Eu vou falar para vocês, quando vim para cá, fiquei com medo também. Eu falei: o que eu vou falar, o que eu vou olhar? Depois que começa, a gente vai acalmando. Do início de qualquer coisa, ela causa uma insegurança. Mas a prática vai trazendo para a gente a maleabilidade, o jeitinho. A gente vai até criando maneiras novas também. E o sofrimento também é assim. Há sofrimentos. Eu sempre, uma vez, uma aluna estava muito revoltada comigo não, da família dela, e porque a mãe se separou do pai, ficou 12 anos, depois arranjou um companheiro, ela não aceitava o companheiro. E aí eu falei com ela assim: minha filha, quando o sofrimento está dentro de nós, eu sou obrigada a resolver esse sofrimento. Quando ele está fora de nós, eu vou procurar resolver esse sofrimento. Quando eu fiz tudo e não consegui, eu tenho que aprender a conviver com o sofrimento. Isso é muito sério. Tanto dor física como dor moral, qualquer tipo de dor tem que ser nessa linha de reflexão. Né? Sim. Porque a dor não vai fugir de nós, ela é também uma consequência do pecado da nossa natureza, da nossa fragilidade. Né? Mas não é uma permanência, são momentos de dor maior que a gente sente, né? Que existe aí ao lado do consolo. Nessa hora, aí o que é bom? Nós somos rodeados de pessoas que nos consolam, que nos dão força, a fé que brota do coração da gente, que dá essa energia, né? Então, o homem é acompanhado sempre da dor, mas também da alegria. A alegria tem que ser, como se diz, o fecho. E o nome mais bonito para a alegria é a paz, né? Ela aparece em qualquer situação da nossa vida. Gente, é muita sabedoria. Nunca vi isso por aí, irmã da Glória. Não, porque a gente vai vivendo, vai experimentando, a gente vai observando, vai sentindo, né? E porque muita coisa, eu corrigi muita coisa na minha vida, porque eu sempre fui muito intempestiva, eu sou muito imediatista. Hoje eu já vejo que as coisas têm que ser mais calma, mais tranquila, mais ponderada. A vida ensina. O que acontece? O Jesus das pessoas ao nosso redor vão passando para a gente uma nova lição de vida.
Eu acho que foi o que a Jaque falou, em tudo dá graça. Hoje minha avó falou isso pra mim. Quando eu tava me arrumando, eu tava só pensando nisso, em tudo dá graça. É difícil? É muito difícil. Muito difícil confiar. Nossa, você entregar pra Deus então, meu Deus, é muito difícil. E você tentar ficar com a consciência limpa, nossa, é muito difícil. Mas eu acho que minha mãe me ensinou que sempre quando você estiver com algum medo, que foi que a pergunta tá perguntando, né? Eu acho que a resposta é joelho no chão. Sempre. Sempre, 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 sempre. Você conversar com ele. Deus é pai. Você não precisa esse florear tudo para conversar com ele. Não, é uma conversa simples. Ele é teu pai, ele te entende. Então, assim, agora que eu tô começando não começando a entender, mas eu tô começando a passar isso para minha irmã. E é muito lindo ver isso, muito lindo. E eu sempre falo isso pra minha mãe agora. Em tudo dá graça, em tudo dá graça. Se a porta tá aberta, em tudo dá graça. Se a porta está fechada, em tudo dá graça. Eu acho que essa é a resposta para essa pergunta. Que linda. Já que até lembrou aqui da frase da nossa fundadora, né? Gratidão atrai novas graças. Muito bom. Gente, sabe o que eu acho incrível? A gente sempre escuta falar, não sei se vocês já ouviram, que a mulher é mais espiritual, né? E o nosso podcast tá com um papo tão espiritual, tão de Deus. E a gente não pode nem falar que é por conta da Irmã da Glória, porque a Jaque começou. Aí a gente foi. Já transbordar. Gente, muito lindo. E assim, falando ainda, né, sobre as mulheres, vocês têm algum exemplo de mulher que vocês pensam assim, vocês olham e pensam, nossa, eu quero ser como ela. Vocês têm na vida esse exemplo? Sempre tive minha mãe, né? Minha mãe sempre foi um exemplo de mulher também, pela garra dela, né? Mesmo em meio às lutas, ela nunca abandonou, né? Nunca deixou de nos ensinar, né? Aquela educação que era até mais rígida, né? Vamos dizer assim, lá na década de 80, porque eu não vou falar na década de 80. Aí vocês tiram suas conclusões. Era aquela década que se chegasse em casa com um lápis, uma borracha diferente do que ela comprou, ela falava assim, de onde que veio isso? Assim mesmo. Tinha que explicar, não, o coleguinha deu. Ela era daquela de ir lá no colégio, verificar se o coleguinha deu mesmo, estava tudo ok. Então, essa presença da mãe, né? Ela faz muita diferença. Muita diferença. Porque o filho, ele se sente amparado, né? Cuidado, que é realmente essa figura dela. Né? Normalmente o pai, não que a mulher não tem que trabalhar, eu trabalho, gente, não é isso. Temos que estudar sim, trabalhar, né? Sermos mulheres inteligentes, mulheres proativas, né? Tudo isso, eu sou super a favor disso tudo. Mas essa presença dentro de casa, essa geração aí é diferente. Infelizmente não dá para comparar aquela coisa da mãe ali mais de perto, né? E a minha mãe, ela foi essa figura pra gente, pra mim, pro meu irmão, essa figura de força, mesmo com as limitações dela, né? Porque ela não conseguiu estudar, né? Terminar esse ensino médio hoje, né? Antigamente era era o quê? Segundo grau? Segundo grau. Isso, não conseguiu. Mas mesmo assim, com aquela sabedoria de Deus, né? Sempre instruindo a gente. Então a minha mãe sempre foi, e ainda é para mim, né? O exemplo de uma mulher guerreira mesmo, batalhadora, e aquela que ensinou, né, para nós, que nos educou, né? E principalmente que apresentou Jesus pra gente, né? Para mim, isso daí eu vou guardar vale ouro, sempre, né? Muito. É a minha mamãe mesmo, Marisa. Marisa. De mulher para mulher. De mulher para mulher. Eu acho que vocês estavam falando aí de exemplo. Tem uma frase que fala, eu não sei se é só esse pedaço, se tem mais alguma coisa que fala que o exemplo arrasta, né? Igual a Nívia falou da mãe dela, que a questão do joelho, né? De orar, de pedir a Deus sabedoria, né? Então acho que isso é bem importante, porque é muito diferente eu virar para a Bruna e falar, Bruna, você tem que fechar a porta, e eu mesma não fechar a porta. Então eu não sou um exemplo para ela. A partir do momento que a gente faz, a gente vira um exemplo, né? E querendo ou não, ali no momento a gente acaba deixando até um legado, né? Eu acho isso muito, muito legal. O legado é o mais importante,
importante, né? Aquilo que ele te deixa nas pessoas, não para Isso aí. as pessoas, que é a herança, né? O legado é muito mais importante. Principalmente o legado do amor, né? Do cuidado. De você ter, o Aline falou da irmãzinha aprendendo. Isso é muito bacana, porque é exemplo que você deixa. Porque às vezes ele te fala como fazer pro filho, mas você não faz. Mas você não tá faz, falando que tem que fazer. Né? Lá em casa, por exemplo, com as meninas, eu tenho muito a questão de acalmar as tempestades, né? Elas mesmas falam isso. Que eu consigo acalmar essas tempestades. Porque você imagina, nós mulheres, a gente já tem a tendência de ser... A flor da pele. Né? Entende, né? Que eu tô falando daqueles gritos. Teve uma época da minha vida que eu gritei, gente. Ser sincera pra você. Não, isso! Mas a gente vai aprendendo que não é com grito. Não adianta. Se fosse com grito, com bater, não tinha tanta gente problemática. Isso, né? aí. Então eu olho assim e falo assim, aquilo ali é um novo adereço da sala. E não, já vou. Eu não preciso obrigar. É o jeitinho, né? Já vai até meio sem graça. Porque constrange mesmo. O amor constrange. Verdade. As pessoas sempre esperam a fúria, mas o amor constrange. E isso é em tudo. Às vezes você chega num lugar e a pessoa tá ali cuspindo, né? Então se você vai com a tua Calmaria, brandura, isso né? aí. E aí Com você jeitinho. consegue dar aquela equilibrada no ambiente. Então, isso é muito bom pra nós, em primeiro lugar, porque eu acho que ninguém gosta de ficar assim, de bravejante, né? Estressado. E pra quem tá à nossa volta, igual a Bruna. A Bruna Rapaz! Como é que existe uma pessoa tão calma assim como a Bruna? Não tem, gente. Não tem. Mas ela tem o momento dela de estresse Não também, tem. tá, gente? Eu também não presenciei. Espero não presenciar também. Só o meu marido já presenciou. Posso pegar o... Desculpa, você quer falar? Não, pode falar. Pegando o ganchinho que a Fê e a Jaque falou, sobre dar o exemplo, né? Eu acho que você ser o exemplo vivo. Não adianta você só falar e você não fazer, né? Igual, você não pode gritar em casa. Você fala para outra pessoa, mas dentro da sua casa você grita. Dentro da sua casa você faz coisas que fala para outra pessoa não fazer. E você faz. Então você acaba sendo um exemplo disso, né? E posso voltar o papo espiritual um pouquinho? Rapidinho? Essa questão de exemplo é muito legal, porque toda vez que... Eu não posso falar muito, senão eu choro. Toda vez que, ou quando eu vou dormir, ou quando eu acordo mais cedo, minha mãe tá de joelho orando. E é pela casa, pela família, para prover, né? Que a gente sempre fala assim, o homem é provedor. Minha mãe sempre fala, você tem que ter o papel de provedor na casa pro meu pai, né? Óbvio, meu pai tem, sim. Mas a minha mãe que é o pilar, assim. Então, ela é com amor, é com jeitinho. Sim, a gente precisa de um abraço, a gente precisa. Eu posso abraçar qualquer um aqui, mas chegar em casa e dar um abraço na minha mãe, nossa, acalma tudo. Nossa, é muito bom. Ela é seu exemplo de mulher. Com certeza, com certeza. Desde o início eu acho que eu já sabia. Eu também. E ela né? aprendeu com a minha avó, que a minha avó é a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, nesse papo... Vou te cortar, Bruninha. Quer falar primeiro? Não pode ir. E na infância, né? Porque a gente sempre tem uma memória, assim, afetiva da infância. Geralmente é com vó, né? Pelo carinho, pela atenção, né? Que falam que vó mima criança, né? Mas, assim, vocês têm alguma memória afetiva de alguma mulher, né? Assim, que vocês vão levar para a vida de vocês? Pode ser uma professora, não só na questão da calmaria e do carinho, mas às vezes aquela professora também mais severa, né? Mais brava. Vocês têm, assim, alguma memória para falar pra gente? Não, porque eu nunca pensei nisso que você está falando, porque até quando falar de mulher, qual é a mulher que seria o protótipo da minha vida, eu tenho dificuldade, porque para mim seria meu pai e minha mãe, os dois. Eu não consigo separar os dois, porque eu nunca vi um levantar a voz do outro na nossa frente, discordar na nossa... Iam para o quarto, mas na nossa frente nunca. E olha, com 16 filhos, né, ainda tinha uma de criação, né?
E tinha tia que morava conosco, 2 tias. Então, para mim é difícil. E agora, essas tias, é uma que criou a minha mãe, a tia Albertina. Ela criou a minha mãe, que minha mãe perdeu a mãe cedo, e meu avô teve que dividir os filhos para serem criados. E ela era madrinha e criou a minha mãe. E depois, minha mãe casou e levou ela para casa. E ela ajudou a nos criar com uma outra irmã da minha mãe. Foram as duas, a tia e a irmã da minha mãe. Foram as segundas mães que nós tivemos em casa. Então, o que acontece com família grande, há muita partilha. Então, não há, sabe, eu nunca vi meu pai e minha mãe gostar mais de um filho que do outro. Nunca fizeram essa diferença. Essa partilha. Até tem um caso muito, assim, engraçado. Antigamente era difícil você ter balas para dividir, né? Olha quantos anos atrás, né? Então, a minha mãe deu 3 balinhas para cada um de nós. Quando ela viu, o Geraldo com o João José sentado no chão, pé com pé, partindo as balas ao meio. A mamãe falou assim, eu não dei 3 balas para cada um. Ah, mamãe, depois você tinha o gosto da bala deles, tinha uma coisa melhor. Hoje chama de partilha, né? Então, eu tenho dificuldade de dizer de preferência, né? Porque com todas as dificuldades, foram muitas dificuldades, muitos sacrifícios, né? Para educar, para fazer tudo isso. Mas eu tive um pai e uma mãe de comunhão diária. Todo santo dia. E eu fiz primeira comunhão com 6 anos e todos os dias eu ia com eles e comungava também. Então, isso deu uma bagagem interior que a maioria não tem essa oportunidade, talvez, né? Mas esses exemplos são muito fortes na vida da gente. Então, o que eu tenho para falar para mim é difícil separar pai e mãe nessa hora. Gente, eu não me lembro, mas vou falar igual a irmã. Lá em casa sempre foi não só a minha mãe, né? Tô dando só o exemplo da minha mãe, coitada do meu pai também. Mas lá em casa sempre foi os dois. A gente sempre faz tudo junto. Isso é incrível. Tudo junto, assim, tudo. Eu ia falar com eles esses dias, mas eu acho que se eu entrasse nesse assunto, outros assuntos, ia acabar todo mundo no choro. Mas a gente faz tudo junto, isso é muito legal. Desde ver resultado da faculdade, quando eu sentei para ver resultado da faculdade, ver as opções, tava lá os 2 do meu lado. Ver o colégio da Laura para começar a estudar aqui, tava todo mundo, tava os 4. Alguma coisa, sei lá, na rua, pra gente ver, comprar o material da Laura. Não, vai todo mundo lá, vai todo mundo junto. Eu preciso da sua opinião. Às vezes fala, pai, posso ficar em casa? Eu tô cansada, quero ficar sozinha. Não, você vai lá. Sua opinião é importante. Você tá vendo um negócio pra sua irmã, ou você tá vendo um negócio pra sua mãe. Ou, eu quero que você vá comigo, porque eu quero a sua opinião. A sua opinião é importante pra mim. Então, acho que os dois se complementam. Bonito, né? Uma memória que eu tenho acerca da minha avó paterna, né? É que era analfabeta. E aí, quando eu tinha em torno uns 18 anos, mais ou menos assim, ela disse que ela não queria mais pôr o dedo na identidade. Ela queria assinar o nome dela. Daí ela falou que ela ia estudar, porque ela queria ser alfabetizada. Eu achei incrível isso. Ela estudou. E o mais incrível é que ela escreveu um livro. E a escola que ela foi, a alfabetização de adultos, né? Eles fizeram ali um evento, né? Com os livros deles, dos alunos que eram analfabetos, né? Eu achei sensacional. Que, para mim, foi um ensinamento que nunca é tarde. Nunca é tarde, e também às vezes é uma coisa que às vezes, ao nosso ver, é tão simples, mas tão simples. O que tem, né? Tão simples, mas que pro outro tem, sabe, tão valioso, traz algo tão maravilhoso, uma conquista. Às vezes que é simples para você, é uma conquista pro outro. E eu achei incrível aquilo ali, esse ensinamento que ela passou, né? Muito lindo isso. E na simplicidade, igual Maria, que a irmã falou, né? Eu até postei, né, Bruna? A Bruna gostou. Lembrei agora desse post que eu coloquei, que
uma mulher que cumpriu a missão das missões. Não foi uma juíza, não foi aquela que aparece nos palcos, não foi, ela foi mãe de Jesus. Simples assim. Às vezes. Conquista de mulher. Exatamente. Porque a mulher não estudava antigamente. Sim. Entendeu? É Muito tremendo. né? Então, muitas das vezes o simples, ele é incrível. E foi o que aconteceu aí na história da minha avó. Linda. Eu guardo mesmo no coração. E a mulher, ela tem uma coisa muito legal, que é o cuidar, né? E o educar. Né? Parece que já nasce com isso. Eu lembro que a minha avó não enxergava direito. Eu era criança, né? Porque pequena eu ainda sou. Eu era criança. E aí ela morava com meu tio, né? E aí eu gostava de fingir que tava dando aula pra ela. Nossa, eu amava dar aula pra minha avó. Aí meu tio falava assim, Fernanda, você tem que ser professora. Se você não for professora, ele falou assim, você fica brava igual professora mesmo, ó, tem que fazer. Então a mulher, ela já tem isso, né? Parece, é uma vocação. E a gente queria saber um pouco, irmã da Glória, né, Maria da Glória, o que a senhora acha dessa vocação? Né? A gente já sabe que é uma vocação linda de educar, né? E a Jaque falou de um ponto no começo, né? Ela trabalha no colégio, não é na parte pedagógica ou administrativo, mas é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente está na parte administrativa, a gente tem muito contato com as crianças, né? Eu tenho contato com as crianças no portão e assim, esse contato é muito bom, porque não deixa de ser uma educação também, né? A gente tem ligação com eles. Claro, a gente não é professora ali, que está todo dia na sala e tal, mas a gente também educa, de certa forma, né? Com a nossa educação, com a nossa postura, né? Com o nosso caminhar, o nosso exemplo, né? Então, o que a senhora acha dessa vocação de educar, né? A vocação, de modo geral, é dom. É dom. E os dons são distribuídos assim de maneira diferenciada, e é isso que dá esse conjunto de mosaico, porque se falta uma pedra no mosaico, tira a beleza do conjunto. Então ele faz falta, cada um no seu papel. Por exemplo, eu sempre me achei educadora. Eu nunca me vi fora de outra situação. E, embora na congregação, já trabalhei muitos anos como professor, mas depois trabalhei em tesouraria também, o oposto dos... Mas nunca perdi o contato. Eu nunca perdi o contato, né, com essa parte de escola, de interesse. Eu vejo a irmã Cláudia também, ela é diretora administrativa, mas ela está dentro da parte pedagógica toda da escola, porque é inerente. E os dons são... E eu acho que tem que haver essa diferença. São dons, ele não existe um maior que o outro. Ele é grande da maneira como você realiza esse dom. Né? Você recebe o dom e o dom é para pôr a serviço. Agora, essa é a maneira como você põe a serviço é que torna a grandiosidade do dom. Verdade. Eu vejo assim. A educação, agora, a educação, se a gente olhar bem, é uma vocação de coragem. Que você pega crianças para alfabetizar essas crianças, elas começaram a ler e a ter atitudes, né? Os pais... Quando mudam as crianças mudam as atitudes, sociabiliza, como ela começa a respeitar. Uma criança de 2 anos que espera a sua vez de ser orientada pela professora ou pelo que for. Eu vi uma criança esperando assim, com uma pera em frente, com a mãozinha. O que foi? Ela está esperando a moça acabar de dar o iogurte para descascar a pera dela com 2 anos. Né? Então, eu vejo que a educação é abrangente, né? E ela vai tornando a pessoa capaz de conviver no ambiente social. Né? E eu acho que é isso que precisa rezar muito para o nosso Brasil, que todas as crianças e jovens tenham oportunidade de uma educação de qualidade. Né? Isso é muito importante. Então, para que eles possam se promover, e a gente vê quando eles recebem com uma certa garantia, eles desenvolvem. Quantos alunos aí estão passando com notas maravilhosas, porque agora a maioria chega em casa e não tem uma família que coopera com ela, não tem onde buscar, talvez, né? Mas você tem que dar na escola
é completar o que a escola, o que a família não tem, o que a família já oferece. Mas a educação, ela é primordial em qualquer setor de vida. E é um papel muito importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o professor ele só vai passar ali a matéria e tal, e o professor ele marca a vida dos alunos, né? Eu tenho uma professora que eu levo ela comigo, assim, eu estudei no magistério com ela, e ela sabe como eu gosto dela, né? Porque a gente falava assim, nossa, olha gente, como que fulana sabe de tudo. Ela não sabia só da matéria dela, ela sabia de tudo, ela sabia da vida. Falava assim, fulano, me ajuda com isso, ela sabia fazer. Então, assim, como marca, a gente olha e fala, nossa, um dia eu quero ser igual a ela, gente, eu quero ter essa sabedoria, sabe? Então, eu acho isso muito importante, o que a gente deixa, né, nas pessoas, a marca que a gente deixa nas pessoas, né? É bem importante isso, bem especial. Usa essa expressão que são o que passou por uma pessoa. Isso. Aqui você falou isso, tem uma frase na congregação que a congregação é como uma caravana no deserto que vai deixando marcas para quem vier atrás. Né? Isso aí, a educação é isso. As marcas que você vai deixando para quem vem depois de você. Bem, e aí a gente já falou, né, sobre alguém que nos inspira a ser melhor, né? E a gente vai falar agora sobre evolução pessoal, né? Como podemos desenvolver as nossas virtudes como mulheres na sociedade, no trabalho, na escola, em casa, com os amigos, né? Como podemos ser melhores? O que vocês acham, assim? Como a gente pode ser melhor? Profundo. É uma análise. É difícil a gente se analisar, né? A gente olhar pra gente mesmo. É bem complicado. Não ser melhor do que o outro, mas ser melhor a cada dia para nós mesmos. Sim. Um dia após o outro, sempre procurando melhorar. Se eu sei que, poxa, hoje eu vou se ver com tal situação, amanhã que eu vou refletir a tal situação, se já sei que não é bacana, que não é legal, né? Acho que nunca é tarde pra gente tentar consertar, né? Alinhar as coisas e tentar ter um relacionamento melhor do que da nossa volta, como a gente já falou, né? Então é sempre ser melhor a cada dia para nós, não para mostrar para ninguém que a gente é ou deixa de ser. É porque também quando a gente não precisa falar que a gente é. Sim. Né? As pessoas veem, né? E é melhor, eu penso que o melhor conceito é esse. Eu sempre prefiro que os outros falam, porque como vou falar de mim? É até difícil às vezes a gente falar da gente mesmo, né? Então, quando alguém fala e várias pessoas falam, né? Mesma coisa também, até questão vocacional, né? Tem coisa que você nunca olha que você poderia ser aquilo. Meu Deus, Sim. você é isso e tudo. E um fala, outro fala, outro fala. Quando muita gente está falando, é importante você dar uma observada, né? Que pode ser que tenha algo em você que você ainda não viu. Sim, eu lembrei até do que a irmã da Glória falou em relação à beleza mesmo, né? A gente não se arruma para si porque até a nossa fisionomia para nós mesmos a gente precisa lembrar, mas os outros, ela está disponível a todo tempo, né? Assim são nossas virtudes também. É aquilo que a gente quer fazer de bom. Esses dias eu conversava isso com os alunos. Acho que era até no ensino médio. Eu falava com eles sobre essa motivação, não servir os outros também, né? A gente levantar e pensar, eu vou ser melhor hoje, por quê? Eu vou ser melhor porque tem gente que precisa de mim, né? Tem gente que precisa que eu seja melhor hoje. Eu acho que ela falou uma coisa importante, não é ser melhor do que o outro, mas eu tenho que, naquilo que eu tenho que procurar ser a melhor com o dom que eu recebo. Sim. Porque senão eu posso me acomodar. Eu já fiz tem quem faz igual, então eu me acomodo, né? Então não é para eu me promover, mas para pôr a serviço o dom que eu recebo. Uma vez eu estava lendo sobre como que a gente potencializa nossos talentos, né? E aí nesse livro falava, eu potencializo o que há de bom em mim quando eu pego e faço, né? Porque a gente vive, eu acho que no mundo, que todo mundo está fazendo as coisas pela metade,
né? Fulano faz desse jeito, eu vou fazer pela metade, vou fazer de qualquer jeito. E a nossa mentalidade tem que ser outra, né? Tudo que vier à nossa mão, a gente tem que fazer, né? E dar o nosso melhor. Isso. Você já é, digamos assim, pago para fazer isso. Você é pago para colocar esse pote aqui. Aí eu vou fazer só isso todos os dias. Vou botar o pote aqui e acabou. Eu fiz meu trabalho. A ideia é você ser além disso. Isso é que torna... Só que eu acho que a gente vive num mundo, a gente tá vivendo num mundo, né? Que aí você se torna bobo, né? As pessoas te acham bobo. Tipo, você tá fazendo mais que sua obrigação, por quê, né? Você tá fazendo, tem que colocar um pote aqui. Pra criança mostrar. Isso aí, né? Você acaba fazendo as coisas no automático, né? Eu acho que o que a gente tem, assim, de melhor, eu penso nisso, o que a gente tem de melhor, o que há de bom na gente vem de Deus. Sim. Porque a gente é mal, né? Mas, assim, o que a gente, que vem pra gente, o que vem na nossa mão, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, assim, sabe? O que vem à minha mão de eu fazer, eu vou fazer com excelência, né? Seja, na igreja a gente fala muito sobre isso, né? Fala que, às vezes a pessoa tá ali só para servir água, mas você tá ali para servir água, então faça da melhor forma, faça com excelência, né? Porque o servir é muito bonito, né? É bem assim, bem legal, e a gente olhar pra gente e ver, eu preciso melhorar isso, eu vou melhorar, se Deus quiser, né? Porque só Deus pode nos ajudar. Mas eu acho que é importante porque a gente faz essa análise final do ano, já percebeu? Chega o último dia do ano, ano que vem eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Falo por mim, porque ano passado eu falei, Senhor, eu quero ser mais bem-humorada de manhã. Não sou bem-humorada de manhã, às 6 horas da manhã. Né, tadinha da Bruna? Quantas vezes ela passou ali, bom dia, toda sorridente, bom dia. Aí eu fico me policiando, né? As meninas, as meninas do ensino médio, da turma da Nívia, né? Elas falavam, nossa, Fernanda, tu é muito mal-humorada. Não sei o que. Eu falei, gente, desculpa. Aí comecei a melhorar, aí comecei a me policiar. Eu falei, não, gente, vocês vão passar ali 6h20 da manhã, eu não vou estar com o melhor sorriso, tá, gente? Mas eu vou estar ali na minha melhor versão, tentando melhorar. Então, acho que assim, nos pequenos detalhes a gente vai conseguindo melhorar, né? Isso, quando você tem esse entendimento, eu estou fazendo para o meu amadurecimento espiritual, para eu poder ficar melhor comigo mesma, minha autoconexão, enfim, né? Uma coisa toda. Quando você sabe que é para isso, ok. Porque senão você fica confuso. Porque as pessoas têm mania de julgar, né? Infelizmente. E a prova que isso acontece. Parece que você tá querendo aumento, você tem puxando o saco. Exatamente. Então, quando você sabe qual é a sua motivação, tudo é a intenção do coração. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Qual foi a intenção do seu coração quando você fez isso? A intenção do meu coração foi para a Ana Luísa, por exemplo, né? Ela sempre foi do tipo de ir além daquilo que, né, ela quer ser excelente. Eu sempre, né? Ela sabe. Aí eu sempre falei para ela assim, minha filha, qual é a motivação do seu coração? Porque a minha preocupação era, quer ser melhor do que os outros? Essa sempre foi a minha preocupação. Sim. Não, mãe, ser melhor do que eu a cada dia. Então tá. Então toda é a motivação do coração. Quando você sabe qual é a sua, você pode ouvir falar, não tem problema, que não vai entrar. Porque a motivação do seu coração, ela tá bem ali direcionada, né? Então isso é muito importante. Porque vai ter mesmo pessoas falando, você ali no auge do seu progresso. Né? Verdade. Aí vira um baldinho, né? Assim, ó, vira você, né? Desmorona então, tudo. A gente tá pronto para isso também, né? Entender que, eu tô bem comigo, eu tô entendendo qual é minha pretensão, o que eu quero com isso, então tá de boa. Muito legal. E assim, falando sobre essas mulheres virtuosas, né? Sobre esse caminho de progresso, a gente pode olhar e ver outros exemplos, vários exemplos, até mesmo dentro da história. A gente tem mulheres como, por exemplo, Joana d'Arc, que com 17 anos comandou um exército, o exército francês, a serviço de Deus, né? Hoje ela é até uma santa católica. E assim, ela era conhecida pela beleza, pela gentileza, pela piedade. Ela era uma mulher, mas com muita força, muita coragem, que foi capaz de levar um exército cansado até a vitória. Tem outros exemplos, talvez desconhecidos, aí a Irmã da Glória vai me ajudar, que ela é teóloga. Outros exemplos, como por exemplo, né, a gente... Ela é tudo, ela é tudo. Um curso que eu fiz aqui no quadro. Só. Então. Mas, por exemplo, a gente tem na história da igreja, né? A gente sabe que a igreja passou por um período de muita perseguição,
né? Os cristãos eram martirizados. E ali teve um período na história onde Constantino tornou a religião oficial do Império, foi o que acabou com esse período de dor e sofrimento que os cristãos viviam. E o que pouca gente sabe é que foi com o auxílio de uma mulher. Ele se converteu por influência da mãe, né? E olha ali o poder de influência da mulher, de conduzir por bons caminhos, né? E o outro exemplo a Irmã da Glória já deu, que é o das bodas de Caná, onde Maria foi lá e percebeu, teve aquela sensibilidade de ver as necessidades daqueles noivos, né? Que faltava vinho, esse vinho que é símbolo dessa alegria também. E ela pediu a Jesus, e Jesus foi lá e fez um milagre. Então a mulher, ela tem esse poder de influência, né? E influenciar para o bem. A gente tem exemplos não tão legais igual de Eva. Por favor. Que usou. Vamos tirar satisfação com Eva, que usou esse poder não tão bem assim, né? Que foi lá e ofereceu fruto proibido. Aí a gente deixa. Porque os dons de Deus também são irrevogáveis. Deus dá o dom e a gente que escolhe. A gente usa para o bem. Ou a gente usa para o mal. Aí eu queria saber se vocês concordam, se vocês veem essa característica, assim, intrínseca da mulher mesmo, de conduzir para o bem, de influenciar para o bem, né? E aí, se a Irmã da Glória quiser começar, ela que é nossa teóloga, filósofa. Porque a gente, na história, está cheio de casos, né? Eu vou dizer para você, dentro da minha casa tem esse caso. Porque a minha mãe praticava a religião, mas meu pai não aceitava a confissão, ele tinha dificuldade. E houve assim uma missão lá em Paraíba, e uma noite a mamãe falou para ele assim: "Ô Guete, vamos assistir a palestra de hoje à noite." E ele foi. E naquela noite o frei que fez a homilia, ele falou justamente sobre a confissão. E naquele dia meu pai ficou tocado. E ele ficou com vergonha, porque a nossa casa era em frente ao colégio onde minha mãe... E ele ficou com vergonha de... Aí ele procurou a confissão e aí ele começou a ir à missa lá numa outra igreja, longe da vida. E devagar a mamãe foi mostrando para ele que ele não precisava fazer aquilo, né? E ele foi tocado pela graça, mas pela a atitude da minha mãe, que conseguiu. E a história está cheia disso, né? A gente vê agora, acho que não sei se hoje ou amanhã tem a festa de Santa Perpétua e Felicidade, né? Ela era uma senhora que tinha poder aquisitivo maior, e a empregada, a outra era empregada, e as duas foram depois trucidadas também, né? Porque quem praticasse a fé recebia esse castigo da morte, a força que elas tinham de... A gente vê os macabeus, a mãe dos macabeus, eram 7 filhos, e que o rei chamava cada um para adorar a um Deus desconhecido, que não era o Deus verdadeiro. Eles renunciavam e eram mortos. E no 7º filho, ela vendo filho por filho ser morto. Está na Bíblia isso, história dos macabeus. Quando foi no último filho, o rei prometeu todas as belezas para o rapaz, que ele era novo, que ele era jovem, e o filho pediu, a mãe pediu a fidelidade do filho. E ele, agora eu não sei falar as palavras que o menino faz, e ele disse: "Eu nunca vou adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro." E ele é trucidado, e no fim a mãe também é morta, né? Se você ler, é muito forte a história dos Macabeus, no livro de Macabeus. Então a mulher tinha assim, uma força muito grande de exemplo, de conduzir para a fé, né? Para a fé. Também muitas foram conduzidas também, né? Na minha casa tinha o contrário, meus irmãos que praticavam a fé, que as cunhadas foram depois praticando a fé também. Eu acho que é o momento da graça, né? Deus vai trabalhando e a gente vê que a história, ela é cheia de altos e baixos, mas a mulher sempre com a delicadeza, ela tem assim uma maneira de conduzir, de falar, de convencer, mais com atitude do que com palavras, né? Ela tem uma maneira de levar a essa mudança de vida que a pessoa às vezes a gente percebe, né? Não sei se é isso que você desejava. É isso. E vocês, meninas, acreditam também nesse poder
de influência em geral da mulher, né? E aí a gente tem que ter esse discernimento de usar para o bem. Sim. Com certeza, tem muito poder de influenciar. Agora, influenciar com sabedoria, né? Aí é que faz toda a diferença. A Bíblia mesmo está recheada de mulheres cheias de sabedoria que conseguiram mudar histórias, né? Muito. A história de Abigail eu acho muito interessante também. Sara, né? A história também de Esther. E agora uma história simultânea de mulheres, né, ali juntas, Ruth e Noemi. Que eu acho muito incrível, porque ela ensinou a nora, começando por aí. Ela foi um exemplo. E normalmente sogra não é uma coisa fácil, né? Pelo menos é o que a cultura diz aí, história popular. Então ali ela quebrou o protocolo, né? Com certeza foi uma mãe para ela, não foi só sogra. E mostrou o Deus verdadeiro para ela, né? Como até o irmão agora que citou a questão do único Deus. Mostrou para ela o único Deus. E diante daquela situação que parecia que era o fim, né? E que ela disse: minha filha, eu vou, mas você pode ficar, você é nova, né? Tem uma vida pela frente, não precisa me acompanhar. E ela escolheu acompanhar a sogra. Mas você for, eu vou, Ruth e Noemi. Então, eu acho essa história incrível. E realmente teve um final muito feliz. Muito feliz. Porque eu vi ali uma sinceridade, uma lealdade e uma cumplicidade entre duas mulheres. Sim. Esse é o exemplo que eu lembrei agora, que eu admiro muito, né? A história dessas duas. Que lindo. Lindo. E você, Nívia? Eu posso fazer minhas palavras as dela? Não tem mais o que falar, gente. Não tem. Bom mesmo. Agora nós vamos para umas perguntinhas assim bem rápidas, tá? Vou começar aqui. Vamos falar de legado, né? Já falamos aqui sobre legado e a gente gostaria de saber como vocês querem, né, ser lembradas. Por qual motivo vocês desejam ser lembradas? Forte. Pode começar. Vamos conversar lá, tem tudo assim. Não. E o legal é que legado é uma coisa muito íntima mesmo, muito nossa. particular, muito pessoal. Bom, pelo menos na minha vida, em primeiro lugar, na questão de ser mãe, né? Mulher, mãe, legado para as minhas filhas, né? Eu gostaria de deixar aquela mulher que não foi perfeita, porque perfeito nós não somos, não somos mesmo, mas que tentou, né, com a ajuda de Deus, dar o seu melhor para fazer o melhor. Esse legado eu gostaria de deixar. Que assim como a minha mãe foi para mim, né? A mãe que acompanhou, que foi parceira, que tentou compreender, que tentou se doar. Então, isso para mim não tem legado melhor do que esse legado de amor. Porque o dinheiro, um dia, tudo, né, acaba, Sim. né? Mas o legado do amor, não. Que é o que fica, né? Eu tenho uma experiência muito pessoal. Ano passado, pré-ENEM, a gente estava fazendo todos os exercícios, né, pra gente relaxar. E teve um exercício que a gente fez com a psicóloga, a Ju. E ela estava falando, ela mandou a gente deitar, fechar os olhos. E ela fez um exercício que era a gente imaginar, né? Então a gente passava por uns caminhos, ela estava falando que tinha chuva, aí você conseguiu um lugar que era coberto para você ficar, e no final você conseguiu alcançar seu objetivo. Você chegou em casa, você chegou em casa e você alcançou seu objetivo. Mas aí ela mandou a gente imaginar nosso objetivo, né? Porque cada um tem o seu particular. E eu tiro isso pelas minhas amigas, que as pessoas perguntam, né? O que você vai fazer? Qual é o seu sonho e tal? Eu quero entrar na faculdade, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer aquilo e tal. Não que eu não quero fazer isso, quero muito, quero estudar. Mas o meu sonho desde pequenininha sempre foi ser mãe e esposa. E quando a gente estava fazendo esse exercício com a Ju, depois eu chamei ela no cantinho e falei assim, Ju,
eu abri a porta da minha casa, eu agachei, abri os meus braços e eu falei assim, a mamãe chegou. E veio 2 criancinhas correndo, me abraçando. Aí depois, eu falei assim, Ju, isso tá certo? Pelo amor de Deus, porque todo mundo falou assim, não, eu alcancei meu objetivo de entrar na faculdade, fazer isso e tal. Depois eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu sempre, desde pequenininha, sempre falei que eu queria ser mãe e esposa. Tá certo isso? Será que esse é realmente o desejo do meu coração? Aí eu levei essa questão também pro meu analista, né? Que é super importante, inclusive façam. E ele falou assim, claro, tá super certo. Cada um tem seu objetivo de vida. E seu objetivo não é menos importante do que o outro que quer passar para a faculdade ou não. Você pode passar para a faculdade? Pode, é o seu desejo também. Mas seu desejo também é ser mãe. E eu tô tirando essa experiência com a Laurinha. Laurinha, a gente tem uma boa diferença de idade aí, a gente tem 14 anos de diferença. Então, assim, as minhas amigas falam que agora eu virei mãe, né? Então, eu virei mãe. Eu sou o exemplo vivo dela, né? Então, tudo que eu faço, ela quer fazer também. Às vezes eu quero um momentinho de paz, mas quem tá lá no meu pé é ela, querendo saber o que eu faço. Então, já tô fazendo estágio. Então, é isso. Eu tô... Todo mundo aqui tem uma experiência diferente, né? Então, eu tô começando a entrar na vida adulta e vendo como é que é. Para mim, o legado maior será a fidelidade à minha chamada, essa grande graça, mas que eu possa viver essa grande graça na alegria. Eu acho a alegria muito importante, sabe? Não é alegria barulhenta, mas é aquela alegria suave de quem está de bem com Deus, né? No seu interior. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, porque a tristeza, às vezes, ela carrega todo o ambiente, né? Se a pessoa está com o ambiente carregado, todo mundo fica. Quando você faz uma brincadeira, você mostra um sorriso. Então, eu tenho uns costumes assim, lá em Juiz de Fora, cada funcionário que saiu diz assim, obrigado pelo dia de hoje, vai com Deus, vai descansar a cabeça e o coração. Quando eu vim para cá, eu falei assim, quem é que vai falar isso para a gente? Se vou mandar meu anjo da guarda falar para vocês, né? Aqui eu falo toda noite assim, para irmã falsa, irmã do céu, vão com Deus, vão sonhar comigo, viu? Sonhar comigo, se dormiu bem, sonhar comigo. Olha, se não foi pesadelo, não foi comigo no sonho. São brincadeiras leves e elas que acho que a alegria é muito importante, né? Ela tem várias qualidades, mas eu acho que a alegria ela traz assim uma ressonância do interior da gente, né? Não é que eu esteja eufórica, mas é a paz que a gente procura desenvolver no coração da gente. Nossa, que lindo! Vou continuar, gente. Olha, os legados preciosos para essa humanidade, com certeza. E agora, se vocês fossem resumir assim, qual que é a melhor parte de ser mulher? Melhor parte de ser mulher. Tem muita gente. Posso falar uma? Pode. Eu acho que é ser mãe. Ser mãe, ficar cheia de desejo na gravidez, encher a cabeça do marido, tirar proveito. E uma coisa bonita até, que a irmã da Glória vai poder completar com certeza, que essa maternidade da mulher é uma coisa tão real que ela vai além da maternidade física. A gente tem a maternidade espiritual. É única, né? Que é algo muito abrangente, né? Igual, acho que foi a irmã da Glória ou alguma outra irmã que falou conosco alguma coisa no colégio, né? Que abriu mão de um filho para ser mãe de tantos outros filhos, né? E de fato. A minha mãe falava para mim assim, eu só tenho 16 filhos, você tem mais de 1000 filhos. Ela falou isso para mim, né? É a maternidade, você falou, é o dom maior da mulher, é a maternidade, né? É indizível. Tanto que ele escolheu nascer de uma mulher, né? Ele podia vir de outra forma. Ele quis sentir esse chão, esse colo, né? O colo da mãe. Eu acho que ser mãe, quem não pode... Eu tenho uma irmã que ela não teve filhos, mas ela criou uma criança, mas
Quer dizer, a maternidade ela é inerente à mulher, né? E você pode vê-la de diversas formas. Tive uma tia que ela não se casou, mas criou a nós todas. A maternidade dela foi linda também, né? E a gente encontra na vida religiosa, mesmo entre nós, irmãs, a gente sente assim, um apreço, um carinho de uma com a outra, porque eu vou dizer para vocês, nós temos uma comunidade, eu acho invejável a nossa comunidade daqui. É o respeito mútuo, a alegria que nós temos. Ninguém levanta a voz para discordar, a gente discorda. Mas nunca ouve uma palavra, um gesto, sabe? E eu acho que essa consagração, essa fraternidade, é a maternidade que nós vivemos para gerar na missão, né? Na missão, aí vai surgir na missão que a gente está vivendo. Lá é que vai ser o reflexo, né? E para a gente não afastar as bênçãos de Deus, porque a missão é muito grande de educar, né? Mas realmente a maternidade, ela não tem nome maior, né? É unânime, então. Com certeza. A gente falou da parte boa, né? E pra vocês, qual é a pior parte, assim, de ser mulher? Qual a pior parte? Se tem uma pior parte. Tem como pior, é mais como mais desafiadora, né? Assim, questão dos diferenciais que nós temos, né? Tem questões biológicas, né? Que tem mulheres que têm mais dificuldades que as outras, né? Aquela visita chega, né? Não, eu pensei nisso. Tem mulheres que têm mais dificuldades, tem mulheres que não, ficam numa boa, né? Então isso é um diferencial nosso, né? Que é mais desafiador para umas e não para outras. Mas que também dá para resolver, né? Não tem algo assim ruim, é ruim demais ser mulher por causa disso. É que eu falei, né, no início, são atributos que eu entendo, que eu sendo mulher, são tarefas, atividades inerentes a isso, então eu tenho capacitação para fazer, né, isso. E é até natural também, né, viver a maternidade em si, o filho que você gera e a criança vem. Eu lembro que quando eu fui mãe pela primeira vez, né, da Ana Luísa, eu fiquei um pouco desesperada quando eu fui para casa. Na maternidade você chega todo um aparato, né, porque graças a Deus eu tive um hospital bacana, então eu estava no nutricionista. Tem alguma coisa que a senhora queira ver? Não, mas o quê? Parecia um hotel. Ele, não, tranquilo, tá de boa, tudo ótimo, lindo. Aí vinha alguém para ajudar a amamentar. Ai, que lindo. Uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, era eu, Deus. O pai, falei, meu Deus, e agora? Eu vou fazer. Dá um certo desespero, né? Mas é algo naturalmente incrível. Quando você vê, você está dando banho, você já está cuidando, é muito incrível. Você já sabe fazer, nem sabia, mas você aprende ali. Exatamente. Você nasce uma nova mulher, né? O desafio, mas também ali com aquela cobertura do automático, algo que Deus te capacita. E cada uma tem a sua experiência, né? É muito legal. Eu lembro que eu morria de medo de dar banho. Chamava minha mãe, aí quando eu via ela numa situação que tinha que dar banho, eu ligava pra minha mãe, tem que dar banho, assim, desespero, assim. E depois... Aquela criança molinha. Aí você vai indo, e aquela conexão também da criança com você já sabe reconhecer o choro, você já sabe reconhecer algumas coisas ali, sabe? De conexão mesmo, é muito incrível. Muito incrível, isso é muito incrível, muito maravilhoso. Desafiador? Sim. Mas então que a gente não consiga a conta, assim. Tem aquela... Já ouviu aquela frase? Como que é? É justo que o que muito... Que muito custa, o que muito vale. Eu acho essa frase linda. Linda demais. E você, Nívia, qual a pior parte? Eu acho que é a cobrança. A cobrança. A mulher se cobra muito. Muito, 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 muito. Você tem que lidar com muita coisa. Não é só você interna. Não é só o que está acontecendo aqui na sua cabeça. Você também tem que tirar um tempo para você cuidar de si mesma. Mas você está tão preocupada com o que está acontecendo lá fora. Tipo, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que fazer isso. E você acaba se esquecendo de você mesma. E você acaba se cobrando muito para você dar atenção para os outros, né? E, bom, eu tiro isso, né? Não sou mãe, não posso dar o exemplo da Jaque, mas eu acho que é isso. A minha dificuldade é isso, é a cobrança. Isso também é algo que tem e deve ser trabalhado. Essa autocobrança. Dar conta de tudo, né? Com isso, sabe? Eu tinha dificuldade também com isso. Mas você precisa trabalhar isso.
não deu para fazer isso, tudo bem, amanhã eu faço. Se der, eu faço amanhã. Amanhã Deus pertence, nem sei se vou estar lá amanhã. O amanhã não depende de mim. Então, não deu, e ok, porque não deu. Sabe? É entender isso, porque senão você se frustra demais, sem necessidade, sofre. Tem mulher que sofre daquilo, porque tu não conseguiu. E tem coisa que não sabe, não depende, só é só você no mundo. E filhos têm que ter as próprias experiências também. Você não tem que ficar ali o tempo todo. Tem coisas que eles têm que viver, eles têm que voar. Não dá pra você ficar ali com tudo. Filho é passarinho, né? E entra também a questão da comparação, né? Eu não sei se entre os homens tem isso, né? Mas eu não vejo tanto. Na mulher, sim, tem muita comparação, né? Tipo, a gente se compara a todo instante nas coisas pequenas. E transformar a outra também num exemplo, não uma rival, né? A gente enxergar isso uma nas outras. A irmã ia falar. Não, para mim, me incomoda muito a limitação de direitos, né? Eu, até hoje, a gente como mulher, não ter os mesmos direitos sociais e civis. Eu acho, não os direitos de igualdade de sexo, não é isso, mas os direitos de pessoa. Como pessoa, eu tenho o mesmo direito que o outro. E a gente vê que isso já melhorou bastante. É uma luta muito grande, é uma busca muito grande, mas está muito ainda na teoria, né? A gente vê que a mulher ainda não conseguiu ainda o seu espaço, do seu direito real, como ela foi criada. Ela não foi criada da cabeça do homem para ser superior a ele, né? Não foi criada dos pés para ficar abaixo. Foi na costela para ficar igual. Né? Isso é toda uma postura que o tempo levou para outro caminho. Mas, assim, eu como mulher, me incomoda a falta de direitos que a gente percebe, e principalmente nas mulheres mais pobres, né? Elas são muito subservientes, elas são muito, né, massacradas às vezes, né? Então, isso aí, eu como mulher, para mim, é a falta da igualdade de direitos justos, né? Talvez a palavra seja essa. E para a gente finalizar agora nosso papo, né? A gente queria que vocês falassem uma frase que vocês gostariam de ouvir, querem ouvir, né? Se o paraíso existe, o que você espera ouvir de Deus quando chegar aos portões dos céus? Nossa, outra. Pode entrar essa também. Pode entrar, eu já te conheço, né? Porque ouvir eu não te conheço não deve ser legal. Só quem me conhece pode entrar, que a gente fica super de boa. E a senhora, irmã? Que para mim morrer é ver Deus. É ver Deus. Quem vê Deus não pode mais viver depois. É esse o grande sofrimento dos condenados. Não é fogo nem chuva, é a saudade daquele Deus, ver Deus. Que eu estou vivendo a vida aqui para Ele. Então eu quero vê-lo. É igual a criança, né? A mãe está esperando uma criança e a criança vai falar assim: mamãe, eu queria tanto ver seu rosto, mas você tem que sair daqui, aqui é tão gostoso, aqui é quentinho, tem alimento, né? Mas a condição, você tem que morrer. Porque o nascimento é uma morte que a criança passa para ver Deus, né? Então, a morte é isso, é essa passagem. Então, eu acho que, eu espero que com a minha pobreza de vida, com as minhas falhas, com meus defeitos, mas que eu consiga essa grande graça de ver Deus. E você, Lívia? Pergunta difícil, né? A pergunta mais difícil ficou por último. Eu acho que eu te amo. Imagina, eu te amo. Eu acho que é isso. Acho que eu gostaria de ouvir. Aguentou muito, foi simpático. Eu acho que eu colocaria da Jaque, eu te conheço, né? Se ele falar que me conhece, eu já fico muito feliz. Ou fez um bom trabalho, parabéns, né? Mas, gente, então, vamos finalizar, né, o nosso Papo dos Anjos. Fiquei muito feliz, né? O nosso papo foi maravilhoso. Só pra gente finalizar, pra eu finalizar a minha parte,
Na hora que falou do legado, eu esqueci de falar, porque senão eu vou chorar, gente. Mas queria dizer para a irmã da Glória que teve uma vez que ela marcou muito a minha vida. Ai, vou chorar. Que foi algo simples, mas que me marcou de uma forma tremenda. Né? Eu estava num dia não tão legal. Ai, calma, eu vou conseguir falar. Eu estava num dia não tão legal ali na mecanografia, isso tem um tempo já. E muita coisa para fazer, eu falei, não vou dar conta, não vou conseguir, não é meu dia. Enfim, aquela impressora atolando toda hora, eu falei, Jesus, acha essa impressora, em nome de Jesus. E aí, eu lembro que ela me pediu alguma coisa e eu fiz. E aí ela só falou assim, né? Minha filha, estou rezando por você. E aquilo me marcou muito, né? Que eu falei assim, Senhor, me ajuda hoje, me mostra de alguma forma que o Senhor está me vendo, está me enxergando, né? Muito obrigada. Feliz, porque realmente quando eu falo, eu rezo. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer, porque a minha oração, ela é pequena, mas ela é infinita dentro do coração de Deus. Então, Ele vai distribuir conforme a necessidade de cada um. E eu gosto de rezar falando o nome da pessoa, e você pode ter certeza que nesse dia eu falei seu nome. Porque quando eu falo que eu vou rezar, eu falo o nome da pessoa. Mas não é a minha oração. Eu fui apenas um intermédio, entendeu? É a ação de Deus no seu coração. Que você estava aberto também a isso. Você pode ter certeza que você estava com o coração aberto para receber isso. Eu apenas fui instrumento. Aí eu falei, ufa, Jesus está me ouvindo, está me vendo. Isso acho que é tão pouco que a gente fez. Sim. Eu me lembrei até de uma frase agora de uma Madre Teresa de Calcutá. Ela fala da gota do oceano. Né? E ela fala que o que é uma gota no meio de um oceano, né? Mas o que seria do oceano se faltasse essas gotas? Sim. Então, são detalhes que fazem diferença na vida de alguém. Então, se você sentiu de Deus, de falar, como a irmã sentiu, né, de falar, que rezou por ela recebeu. Então, às vezes a gente fala, não vou falar, bobeira, né? Atende, né, o chamado de Deus e faça a missão que Ele te designou fazer, que pode ser pequenininha, mas que o outro vai trazer um impacto ou um impacto. É muito legal isso. Semana passada, eu tava igual a Fê. Eu tava assim, gente, tava duvidando da existência de Deus. Tava assim, Senhor, será que Tu existe mesmo? Porque eu tô pedindo. E a gente vê tantas pessoas na Bíblia, né, que pediu e demorou anos, 66 anos pra conseguir. E eu tava pedindo, falei assim, Deus, eu tô orando, eu tô pedindo e não tá vindo nenhuma resposta. O que tá acontecendo? E veio 2 respostas. É só a gente botar os joelhos no chão que vem. É incrível. Eu orei, veio 2 respostas. E uma foi da minha tia. A gente não pode desviar o nosso olhar para o nosso objetivo, para o nosso caminho. É isso. Sabe por quê? Deus nunca dá na hora que a gente pede. Sim. Porque na hora que Ele dá mais do que a gente pediu. A gente tem planos para Deus. Às vezes a gente pensa no, Senhor, eu quero isso para minha vida, mas Deus pode te dar muito mais do que aquilo. Você pode Paz nisso, Sim. né? Porque a palavra fala sobre a paz de Deus que excede o entendimento. Então não precisa entender para ter paz. Você tem que ter paz. Lindo. Gente, olha, 2 lições importantes. Podcast sobre mulher que tem lágrimas. E Deus vira o assunto principal. Isso é lindo. Isso é lindo. É característico. Eu acho que se tivesse 5 homens nessa mesa, isso não ia acontecer. Muito bom. E a gente queria agradecer muito, né, essa rica oportunidade de estar aqui com vocês, que foi muito especial. Para a Bruna, creio que tenha sido também, para mim foi muito especial, para vocês também. E falar com o pessoal de casa, né, para se inscrever aí no YouTube, ficar por dentro do nosso podcast, que vem muita coisa boa por aí. Se você não nos segue ainda no Instagram, tá perdendo seu tempo. Segue também Colégio dos Santos Anjos, tá? De Vassouras. Fique por dentro de tudo, não perca nada, tá? Porque eu sempre falo que Santos Anjos é um lugar de gente feliz e também educação que conduz a descobertas. Muito obrigada.